país onde só tem eu de cristão, o que o Senhor deixou? Ele deixou algo chamado a presença. A presença de Deus. Ele próprio, a fonte. O que é a presença? É o próprio Deus. A presença de Deus, ela é a glória de Deus. A glória de Deus é a presença. A Bíblia diz que por causa da presença de Deus na vida de Moisés, o rosto dele resplandecia, ao ponto de que os filhos de Israel olhavam para ele e o rosto dele brilhava, porque ele andava, ele vivia na presença do Senhor. Só que no Novo Testamento, a Bíblia diz que aquela glória que estava no rosto de Moisés, apesar de ser a glória de Deus e apesar de ser real, está escrito na Bíblia, a Bíblia diz que aquela glória era uma glória passageira. A Bíblia diz que haveria uma glória que seria enviada para nós, e isso aconteceu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi enviado sobre a igreja. O apóstolo Paulo escreveu que essa glória, a glória do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo, este não seria uma glória passageira, seria uma glória eterna para a vida de todos os crentes. É uma glória que torna você suficiente por causa da glória. Às vezes a gente se sente impotente, mas se você realmente viver no ambiente da glória de Deus, você passa a ter um pensamento e um sentimento diferente. Quando você anda com Jesus é diferente. Quando você está com a presença de Deus é diferente. O medo não pode te vencer, nada pode te vencer quando nós temos a presença do Senhor, quando nós temos a glória do Senhor, quando nós temos a mente de Cristo. O Espírito Santo, ele gera em nós a glória de Deus, uma mentalidade celestial. Você olha as coisas de uma forma diferente, você trata tudo de uma forma diferente. O ímpio não tem esperança, nós temos esperança. Amém? O ímpio diz que tem fé, mas ele não, ao menos, sabe o que é fé. O cristão, ele vive pela fé, ele anda em fé, de fé em fé. A Bíblia diz: de fé em fé, de glória em glória. Amém, querido? Então, entenda bem, a glória do Espírito Santo, que está disponível para todos aqueles que são salvos hoje, já desde a morte de Jesus, desde a ressurreição, desde o dia de Pentecostes. A partir daquele dia foi o dia onde a promessa se cumpriu, onde ele derramou, onde a partir daquele dia ele passa a derramar sobre toda a carne o Espírito Santo. Ele, a partir daquele dia foi liberado a glória de Deus para a vida de todo aquele que crê. Aqueles que de fato Deus olha e fala: não, esse é meu e eu sou dele. Aquelas pessoas que se decidiram mesmo. Porque sabe o que acontece, irmão? Tem muitas pessoas que não se decidiram completamente, ainda estão em dúvida. E isso é um problema muito grave. Por quê? Porque essa pessoa, ela não pode receber o Espírito Santo, e isso vai ficando parado na vida da pessoa, e chega uma hora que a pessoa se cansa da igreja, se cansa de ser crente, porque ela não foi cheia do Espírito Santo. E não há nada mais importante do que sermos cheios da glória de Deus, do Espírito Santo. Isso é uma preocupação que todos os apóstolos tinham. Para você ter uma ideia, quando Pedro e João souberam que Filipe havia evangelizado em Samaria, e muitos haviam se convertido, sido libertos e curados, e eles tinham respondido com fé e crido em Jesus, eles imediatamente foram para lá. Foram para lá para orar para que eles recebessem o Espírito Santo. Está escrito em Atos capítulo 8 ali, você pega todo o contexto. Então a preocupação dos apóstolos
fizeram o quê? Opa, a pessoa aceitou Jesus, então vamos orar para ele receber o Espírito Santo. Cornélio, quando ouviu a pregação de Pedro, ele recebeu o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Paulo, quando chegou em Éfeso, tinha lá 12 homens, se não me engano, acho que era 12 homens, 12 rapazes, e eles haviam sido batizados, mas Paulo perguntou para eles: vocês, Atos capítulo 19, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E eles falaram: ao menos sabemos, nem mesmo, não temos noção de quem é o Espírito Santo. Paulo falou assim: então, mas no nome de quem que vocês foram batizados? Essa pergunta nós devemos fazer para nós, sabe? No nome de quem que eu fui batizado? Porque se eu fui batizado no corpo de Cristo, o corpo de Cristo foi cheio do Espírito Santo, sim ou não? Quando Jesus saiu das águas do Jordão, o que aconteceu na mesma hora que ele saiu das águas do Jordão? O Espírito do Senhor veio sobre ele. Veio sobre o corpo físico de Jesus. Quem aqui é membro do corpo de Cristo Jesus? Do corpo de Cristo. Se o corpo de Cristo foi cheio do Espírito Santo, se eu fui batizado no corpo de Cristo, se eu sou membro do corpo de Cristo, então eu não posso aceitar menos do que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém. Não posso aceitar menos que isso. Não. Aleluia. Eu não conhecia Deus, agora eu quero conhecer. Eu não conhecia os dons do Espírito, agora eu quero conhecer. Não, eu era prego, agora eu tenho que ser o quê? Martelo. Como diz o corinho, né? Como que é aquele corinho lá? Quando eu era prego, o diabo me batia. Agora eu sou martelo, bato nele. Tem gente que diz que se converteu, mas ainda continua sendo prego ainda. É ou não é verdade? Porque não se decide, gente. Não se revolta. Aí eu tenho que usar essa fala do Bispo Macedo. Não tem como. A gente sai da Universal, a Universal não sai da gente. A pessoa não luta com Deus igual Jacó. A Bíblia diz que Jacó lutou com Deus a noite inteira. Ele não lutou contra Deus. Ele lutou com Deus. É diferente. Ele lutou com Deus. Ele falou: Senhor, eu não saio daqui. Ele agarrou o anjo, ele agarrou o Espírito, o anjo que estava lá, o anjo do Senhor, que é uma cristofania ali, que está acontecendo ali, é o anjo do Senhor, é o próprio Senhor que estava ali. E ele lutou com o Senhor ali, até que ele foi marcado pelo Senhor. E a Bíblia diz que ele leva o anjo toca numa parte da coxa dele, e ele sai dali, andando, ele sai andando diferente de como ele andava. Aleluia. Mas tem um outro porém, ele chamava-se Jacó. Ele sai dali se chamando Israel. Aleluia. Ele foi transformado. Ele teve um encontro com Deus. Ele teve uma experiência com Deus. Tudo que separava ele de Deus aquele dia caiu por terra. Amém. Tudo que era empecilho para ele aquele dia caiu por terra. E qual foi o porquê que isso aconteceu? O porquê foi a presença que estava ali. A presença. Quem aqui, junto comigo, eu nem vou perguntar porque não quero ser redundante, mas nós falamos muito de mover do Espírito, sim ou não? Você sabia que existem 2 tipos de mover do Espírito Santo? Vou explicar para você. Existe o mover onde o Espírito Santo desce, trazendo a glória, e existe um outro mover do Espírito, onde ele sai. Existe um mover aonde ele vem, e existe um mover aonde ele olha assim, fala assim: lá no meio do mato tem um matuto lá eu vou chegar com o meu mover, eu vou levar o mover para lá. Ele olha
olha para o altar, ele olha para o povo. O mover do Espírito, ele pode ser a favor ou ele pode ser de chegada, de entrada, ou pode ser de saída. Isso é muito forte que eu estou falando para você. João capítulo 4, verso 1, acompanhe comigo. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E olha o verso 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Era o quê? Jesus tinha uma necessidade, algo atraía ele para aquele lugar. Jesus, ele está indo aqui, mas ele é atraído a um lugar chamado Samaria. É mais ou menos como se fosse um imã. Estou indo aqui e de repente, opa. Era necessário atravessar a província de Samaria. Verso 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentava-se Jesus junto à fonte. Assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Isso para nós dá mais ou menos da meio-dia. Verso 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Você vê, os discípulos tinham uma necessidade, Jesus tinha outra. Nem sempre a nossa necessidade é a de Deus. Nem sempre a nossa vontade é a de Deus. Amém? Então, os discípulos tiveram a necessidade de ir à cidade comprar alimento. Jesus era necessário que ele ficasse ali junto do poço. Verso 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O poço não era um lugar de passeio. Não era um lugar legal para ir, que as pessoas gostavam de ir. As pessoas iam até o poço por uma necessidade básica de buscar água. Necessidade de água. Elas iam porque elas tinham sede. A sede, a necessidade das pessoas pela água é que as levava ao poço. E Jesus, como o texto ele nos disse anteriormente, era necessário que Jesus fosse para lá. Olha, perceba comigo aonde a presença de Jesus foi. A presença de Jesus, ela se dirigiu até um lugar onde alguém tinha sede. É claro que o texto diz que ele também, chegando lá, teve sede. Mas na realidade, quem mais precisava ali não era ele, era a mulher. Deus. Amém? A mulher, na realidade, isso foi uma forma, isso faz parte porque ele era homem, mas quando ele fala para ela, se você soubesse quem te pede, você que pediria. Olha só, ele se revelando com a sua glória, ele mostrando, ele dando sinais para ela da sua glória, da sua presença. E a sede daquela mulher, a necessidade daquela mulher, ela atraiu a presença de Jesus àquele lugar.
a sede dela atraiu o mover do Espírito Santo na vida de Jesus para aquele lugar. Um lugar deserto, um lugar onde tinha um poço, um lugar ali simples, um lugar onde ninguém imaginava que Jesus passaria por ali. Mas ele, o lugar onde ele vai, o lugar onde ele faz questão de se mover para, são lugares onde há pessoas sedentas por ele. O lugar onde há pessoas famintas por ele. O lugar onde há pessoas que, de fato, vão beber da sua água. Pessoas que vão mergulhar nas suas fontes, nos seus rios. Porque ele é a fonte das águas vivas. Ele é a fonte da água viva. Quem está entendendo isso? Nós, para atrairmos a glória de Deus, nós temos que ter fome, sede, temor e reverência. Nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que, cada um de nós, temos que olhar para a nossa vida e saber se nós estamos atraindo a glória de Deus ou se nós estamos mandando ela embora. Dependendo da forma que nós agimos, vou dar alguns exemplos para você. A forma que a gente ora, a forma que a gente canta, a forma que a gente chega na igreja. Sabe? Às vezes a gente percebe a falta de temor. As pessoas chegam na igreja e não parece que chegou na igreja. Cuidado para você não ser alguém que está impedindo a glória de Deus de vir e de encher, e de fazer a obra dele, de cumprir o propósito dele. O jeito que oramos, o jeito que cantamos, o jeito que está o nosso coração, a fome e a sede que está o nosso coração. Nós temos que entender, nós temos que valorizar. Olha o que Jesus falou para a mulher: se você soubesse quem te pede. Ou seja, se ela soubesse quem estava falando com ela, a atitude dela seria diferente. A atitude dela seria, no entanto, que depois que ela reconheceu ele como Salvador do mundo, o que ela fez? A mulher virou nos 380. A mulher voltou para Samaria. A mulher ganhou um monte de almas lá em Samaria, porque ela falou que encontrou o Salvador, que encontrou o Messias, que o Messias falou com ela, e ela falou para eles: então vocês não estão acreditando, então vocês vão e vocês mesmos vejam o que eu estou falando. Vocês não precisam acreditar em mim para ser verdade. A pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela não precisa de ninguém concordar que ela está cheia. Ela sabe que está cheia. A gente sabe quando a gente está cheio. A gente sabe quando a gente está seco. A gente sabe quando a gente está cheio do Espírito Santo. Nós sabemos quando andamos com o Espírito Santo. Nós sabemos quando ouvimos a voz de Deus. Nós sabemos quando estamos sendo guiados pelo Senhor. E a igreja desses dias, ela precisa se voltar de todo o coração, para que ela de fato, ela receba, ela seja reavivada e ela preserve essa glória de Deus. Ela preserve, não deixe de forma alguma a glória de Deus sair do meio dela. Quem está entendendo? Quando Eli, o profeta, morreu e os seus filhos morreram, um dos seus filhos deixou uma mulher grávida. E essa mulher, quando ela deu à luz, ela colocou o nome da criança de Icabode, que significa foi-se a glória de Deus. Deus me livre e nos guarde disso. A Bíblia diz que Saul, porque ele desobedeceu a Deus, a Bíblia fala lá em 1 Samuel, capítulo 16, ali eu não lembro o versículo agora, mas a Bíblia diz que, ela é bem clara quando ela diz que o Espírito Santo saiu dele. E os espíritos malignos entraram. Porque ou vai habitar um, ou vai habitar outro de nós. Ninguém vai ficar copo vazio andando por aí. Ninguém vai ser... No mundo espiritual não tem casa vazia. No mundo espiritual não tem casa abandonada. Não tem. No mundo espiritual,
ou nós somos habitados pelo Espírito Santo, ou os demônios é que moram. Então nós temos que adorar esse Deus maravilhoso. Não aceitar uma realidade negra na nossa vida. Nós temos que clamar pelo sangue precioso de Jesus. Você já viu uma mão ou um pé necrosado? Você já viu o que acontece quando um membro do corpo ele não é irrigado pelo sangue, quando entope-se as veias, os vasos e as artérias? O que acontece com aquele membro? Ele vai empretejando e ele começa a apodrecer em vida. Por falta do quê? Do sangue. Nós temos que clamar pelo sangue precioso de Jesus, para que o sangue de Jesus ele corra nas nossas veias, e para que a gente não caia em trevas, para que a gente não entre, não fique em um lugar de escuridão, espiritualmente falando, para que a gente não seja vivos mortos, como diz em Apocalipse, tem nomes de que vive, mas estás morto. Nós temos que nos encher do Espírito. Quem está escutando a palavra do Senhor? Nós temos que nos encher do Espírito. Amém? O Senhor está me dando um direcionamento, e pelos próximos dias nós vamos trazer uma palavra, gente, extremamente poderosa para a vida da igreja. Eu vou preparar direitinho e nós estaremos ministrando algo muito precioso da parte do Senhor e lançando por terra todas as barreiras e resistências do mundo espiritual que existem na vida das pessoas, seja quem for, seja qual for. O Espírito Santo tem nos direcionado para limpar a casa e para atrair a glória do Espírito Santo, para que a gente esteja cada vez mais preparado para encontrar o Senhor. Amém? Domingo passado nós falamos da volta de Jesus. Nós não temos deixado de mencionar isso, de falar sobre isso. O Senhor tem nos dirigido, nos levado a algumas realidades aí que são pertinentes ao tempo em que nós estamos vivendo. Então, existem promessas na Bíblia que nós temos que reivindicar imediatamente. O enchimento do Espírito. O enchimento do Espírito e a vinda do Senhor são fatos reais, que a vinda do Senhor está por acontecer, e o enchimento do Espírito é algo que está disponível para a igreja, independente da época, independente dos dias que estamos vivendo. Nós temos que nos encher. Amém, queridos? Vocês estão tristes? Mas parece que a palavra vai vir, parece que vão ficando mais. Amém? Glória a Deus. Nós temos que atrair a glória de Deus. Nós temos que ter reverência ao Senhor, temor ao Senhor. Amém? Nós temos que olhar para Ele. Nós temos que ansiar, desejar por Ele. Aleluia. Isaías capítulo 44, verso 3 diz assim. Olha que bênção. Aleluia. Isaías capítulo 44, verso 3 diz assim: porque derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiro junto às águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer o Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. O único que é digno. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Maravilhoso e forte. Tu és bom. Aleluia. Feche os seus olhos. Nós temos alguns minutos ainda. Vamos abrir o nosso coração para o Senhor. Em nome de Jesus.